Mateus 26, versos 31 até 35. Então Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois eu ressuscitarei e irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. A negação de Pedro. A história a respeito da negação de Pedro, ela está nos 4 evangelhos. Aqui no livro de Mateus, capítulo 26, lá nós vamos ver do versículo 69 ao 74. Está em Marcos 14, 66, 72. Lucas 22, 55 a 62. João 18, 15 a 18 e 25 a 27. A negação de Pedro foi pela fraqueza. A negação de Pedro foi pelo medo, em razão de não ainda conhecer Jesus Cristo profundamente. Por isso que Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Pedro caiu nessa fraqueza e nós vamos ver que ele demonstrou, em primeiro lugar, orgulho em não vigiar em oração e o medo de se identificar com Jesus Cristo. Iremos ver esses aspectos na vida de Pedro, que são aspectos presentes na vida do homem em nossos dias. Não é diferente, porque o homem é o mesmo, o homem é pecador ao longo dos tempos. E nós vamos ver então que Pedro teve um comportamento que muitos de nós, salvos em Cristo Jesus, temos diante das pessoas que ainda não creem em Jesus Cristo como Salvador. Perdemos a possibilidade de dar um testemunho de vida a essas pessoas. Em primeiro lugar, nós vemos Pedro negando a palavra de Deus. Versículo 35 do nosso texto. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, nunca te negarei. Nunca te negarei. E os demais discípulos também disseram a mesma coisa. O que acontece com a natureza humana? O que é a sabedoria do homem diante de Deus? Versículo 34 do nosso texto. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. O Senhor conhece o coração das pessoas. O Senhor sabe o que as pessoas podem dizer. Versículo 34. Pedro, essa noite, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. O Senhor sabia que tudo aquilo que Pedro estava falando era da boca para fora, não vinha de um coração transformado ainda. Por isso que Pedro negou ao Senhor. Marcos 14, 30. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, Pedro, tu me negarás. Em Mateus e Lucas, o relato é: antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes tu me negarás. Em Lucas diz: antes que o galo cante 2 vezes, Pedro, 3 vezes tu me negarás. A palavra de Deus é inconsistente. Há erro na palavra de Deus? Não, não há. Não há erro na palavra de Deus. E nós vamos ver que não há erro. Segundo Pedro 1, 22 e 23, sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas santos homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Antes seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso, Romanos 3, 4. Então a palavra de Deus, ela é entrelaçada, ela não tem contradição. O Senhor Jesus Cristo aqui está falando sobre uma situação que acontecia naqueles dias. O galo, ele era criado, assim como nós temos na cidade, nós temos no campo, né? Hoje na cidade o galo não é criado porque não é permitido ter galinheiro, a não ser em locais mais afastados numa cidade. O primeiro canto, geralmente, ele acontecia por volta da meia-noite. E o segundo canto, já depois das 3
da manhã, lá quase no amanhecer. Então, a previsão feita por Cristo, seja uma ou outra, seja de Lucas, como seja de Marcos, seria e de Mateus, seria de que Pedro negaria o Senhor só depois do galo cantar. Não importava que se o galo cantasse uma vez, ou 2 vezes, ou 10 vezes. Eu moro na minha casa lá, que eu digo que é na cidade, não é retirado, e um vizinho arrumou um bendito de um galo lá, e o galo, ele canta a primeira vez ali 5, 5:30 da manhã. Aí ele dá um tempinho, mas depois ele passa a manhã toda cantando. Por quê? Porque pode haver uma invasão do galinheiro, porque ele pode trocar a noite pelo dia, ou ele desejou cantar, botou na cabeça que vai cantar e vai cantar quantas vezes quiser. Então não importa a quantidade de canto que houve do galo. O que importa é a negação. A palavra de Deus, Pedro ouviu: Senhor, jamais vou te negar. Senhor, eu vou morrer por ti. Pedro, tu vai me negar. E aí o galo cantou depois de Pedro ter negado. Então, o galo cantou a primeira vez e Pedro não tinha negado. Mas quando ele cantou a segunda vez, aí sim, Pedro negou o Senhor. Então, o Senhor profetizou isso. Aquele mesmo homem que havia dito, quando perguntaram, o Jesus perguntou: quem dizeis que eu sou? Uns João Batista, outros um dos profetas que ressuscitou, um Elias. E Pedro se antecipou, porque Pedro sempre foi um homem de primeira, ele sempre se colocou em primeira, ele nunca se esquivou de fazer as coisas, ele sempre se apresentava: Senhor, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus prometido. Então aquele mesmo que havia confirmado pouco tempo atrás ali na ceia do Senhor, quando o Senhor estava fazendo a ceia, agora nega o Senhor. Versículos 33 e 35, Pedro mostrou confiança demais em si. Senhor, eu posso, nada vai me abalar, eu não vou te negar. Isso acontece conosco também, irmãos, como salvos em Cristo Jesus. Porque o meio que nos cerca, e nós vamos ver o porquê Pedro negou, o meio que nos cerca, a pressão que nós sofremos, leva-nos a negar que nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Deixamos de dar um testemunho de vida para pessoas que ainda carecem da salvação, como nós cantamos nesses hinos maravilhosos. Desse que saiu do sepulcro para dar vida, Pedro negou. Versículos 69 e 70 do nosso texto, Mateus 26, 69 e 70. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Pedro negou o Senhor nessa primeira oportunidade. Versículos 71, 72. E saindo para o vestíbulo, depois de ter negado a primeira vez, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. A segunda negativa, ele jurou: não jureis nem pelo céu nem pela terra, seja o vosso sim, sim, ou não, não. O homem não pode ter 2 tipos de pensamento. Versículos 73, 74, a terceira negativa. E dali a pouco, aproximando-se, estavam deles, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu é um deles, pois a tua fala denuncia, ou seja, o teu testemunho denuncia que tu é deles. Então começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. Jurou não conhecer Jesus Cristo. E aí o que aconteceu, diz o versículo? O galo cantou. O galo cantou depois de Pedro ter negado Jesus Cristo 3 vezes. Veementemente: não te conheço. Então Marcos não contradiz de forma alguma os relatos dos demais evangelhos, mas menciona apenas o segundo canto. O segundo canto é mais importante, porque foi depois desse segundo canto que Pedro negou o Salvador. Então é um alerta. Quando o galo cantou a primeira vez, se realmente foi na segunda que ele negou, ele teve a oportunidade de refletir tudo aquilo que já tinha vivido com Jesus Cristo, tudo aquilo que Jesus Cristo profetizou que ele faria, ele poderia ter se arrependido e ter confirmado o seu testemunho. Então deve ser um desafio para nós, irmãos. A nossa vida nesse mundo maldoso, cruel, deve ser uma vida
retilínea, uma vida olhando para o nosso Salvador. Nós não podemos negar o nosso Salvador. Hoje é muito mais fácil negar, porque naquela época ele poderia até morrer. Hoje nós não morremos no nosso país, mas logo, logo vai chegar a perseguição. Falava com o irmão ali atrás, a perseguição já contra pastores que pregam a palavra. Por quê? Porque o mundo, assim como odiava na época de Jesus Cristo, hoje odeia o Salvador e odeia todo aquele que confessa Jesus Cristo como Salvador. O mundo não quer ouvir a respeito da verdadeira Páscoa, do sacrifício remidor de Jesus Cristo. Ele quer que o seu ego seja acariciado, que a mentira seja pregada. Como gosto de dizer, não somos melhores do que ninguém, mas aqui nesse púlpito se prega morte, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É para esse propósito que essa igreja está aqui, até que essas portas se forem fechadas, mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra aquela igreja que prega a palavra de Deus. Nós não podemos negar, irmãos, as oportunidades que Deus dá de nós falarmos de tão grande salvação, do nosso Salvador que sofreu pelos nossos pecados. Então o relato da palavra de Deus é consistente, porque Deus ama o homem pecador e dá oportunidade, como deu a Pedro, de arrependimento. Mesmo Deus tendo profetizado, tu vai me negar. João 2, 25, e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, sem que ninguém diga nada, tá? Deus sabe o que está no teu, no meu coração, no coração de cada um presente e daqueles que nos acompanham pela rede social. É como se o que está no meu coração é como se fosse publicado numa das redes sociais que nós nos gabamos de mostrar a nossa vida. Assim é diante de Deus. O nosso coração está aberto. Enganoso é o coração mais do que todas essas coisas. Perverso, quem o conhecerá? 17, 9 de Jeremias. E Deus responde, eu conheço porque eu esquadrinho o coração, eu entro na mente, trago discernimento. O irmão Paulo Barbosa gostava muito de dar testemunho a partir desse versículo. Deus conhece as intenções. Então aqui, Jeremias, quando se refere, ele sabe o que eu estou pensando, pregando aqui, se isso aqui é honesto, se isso aqui vem da boca para fora, se isso aqui é só para causar impacto nas pessoas. Deus sabe. E Deus vai retribuir a cada um conforme a intenção desse coração. E se for maligno, precisa de arrependimento. Por isso que a palavra é pregada, porque Deus, através do seu Espírito, Ele quer transformar aquilo que só Ele tem poder para fazer. O mundo molda o homem, as coisas desse mundo, mas Deus transforma verdadeiramente. Foi o que aconteceu, nós vamos ver com a vida de Pedro. Mesmo ele tendo negado ao Salvador. Então Deus, Ele dá, através da palavra, o discernimento, porque o raciocínio do homem, a sabedoria do homem, ela é muito vaga, é muito rala perto daquilo que Deus espera do homem. Deus sabe as motivações pelas quais nós o servimos ou negamos de servir. Jeremias 8, 8 e 9. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado o falso escriba. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois teriam. Assim como os escribas, como os sábios daquela época, eles eram fraudulentos, as suas argumentações não estavam baseadas na palavra de Deus. Negando a palavra de Deus, foi o que Pedro fez. Pedro negou ao Senhor, ao Salvador. Sabedoria dos escribas é loucura e vergonha diante de Deus. E Deus sabe o que está dentro de cada coração quando nós falamos. Então, assim como Jeremias, o Senhor Jesus Cristo quer atingir o íntimo do ser do homem, porque o homem é falho e ele precisa de transformação. Marcos 10, 22. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Assim como Pedro teve a soberba de achar que não ia negar Jesus Cristo, quando Jesus Cristo aqui fala em Marcos 10 sobre o jovem rico, e ele pergunta ao jovem rico, o que farei, Senhor, para herdar a vida eterna? E o Senhor diz para ele, conhece os mandamentos?
não matarás, não adulterarás, o Senhor fala os mandamentos para ele. Tudo isso tem guardado, Senhor, desde a minha mocidade. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem e distribui aos pobres. E vem e segue-me. O jovem contrariado, diz a palavra de Deus, não deixou a sua vida de regalo. Por quê? O orgulho de eu ter adquirido tudo que é meu, eu não vou abrir mão para ninguém, muito menos para ti, Senhor. Não vou abrir. A soberba do homem afasta o homem da salvação, irmãos, porque ele está confiado nas suas riquezas, na sua sabedoria, em tudo aquilo que ele conquista e adquire com seu esforço, mas isso de nada vale diante de Deus. Mas a soberba, assim como o de Pedro, afasta. Então Pedro declara sua autossuficiência, versículos 33 e 35. Não, eu não. Eles podem te negar, mas eu não vou te negar, Senhor. Eu estou disposto até a morrer contigo. O jovem rico fez a mesma coisa. O orgulho leva o homem, então, a negar. E a palavra de Deus traz isso. O nervo é aberto, a verdade é nua e crua, e o homem precisa aplicar na sua vida. Eu preciso depender de ti, Senhor. Provérbios 16, 18. A soberba procede à ruína e a altivez de espírito precede a queda. Almeida, revista e corrigida. E na nova versão transformadora, o mesmo versículo. O orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Melhor é viver humildemente com os pobres que repartir o despojo com os orgulhosos. Provérbios 16, 19. Por quê? É melhor ser humilde, mas ter Jesus Cristo como Salvador, do que ter esse mundo nas tuas mãos e estar condenado eternamente a uma eternidade longe de Deus. Quando Satanás propôs o mundo para que Jesus Cristo o adorasse, ele disse, não, essas coisas não me interessam. Porque Jesus Cristo veio dar vida, não veio dar as coisas desse mundo. E o homem perde de vista que ele é passageiro nesse mundo e fica acumulando coisas que vão levar ele para uma eternidade longe de Deus. Porque ele não quer ser humilde quando a palavra é pregada, permitir que ela transforme a sua vida. Então, temer ao Senhor é evitar o orgulho. Não que o crente não possa ser orgulhoso, tem muito crente orgulhoso, narizinho em pé, mas temer a Deus, reverenciar a Deus, se submeter a Deus em todas as áreas da vida, é glorificar a Deus com a nossa vida. Nós não vamos cair por causa do orgulho. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Paulo fala em Corinto. A necessidade, então, de temermos e reconhecermos a nossa necessidade de depender de Deus dia a dia. Não viva pela tua força nesse mundo, não viva pelo teu orgulho. Não se ache mais espiritual do que qualquer outra pessoa. Faça a tua parte sendo a luz nesse mundo, o sal nessa terra. Então, infinitamente mais sábio do que qualquer outra coisa é se submeter a Deus que sabe as intenções de o nosso coração e sabendo as intenções, nós buscando a sua presença, Ele vai nos auxiliar a vencermos as nossas fraquezas, mas não sermos orgulhosos. E a fraqueza de muitos, muitas vezes, é o orgulho. Ele se diz fraco, mas ele é orgulhoso. É uma contradição, mas é a palavra de Deus. Satanás, por que Satanás foi expulso da presença de Deus? Isaías 14, 12 a 15. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então Satanás no seu orgulho também quis ser superior a Deus, quis colocar o seu trono acima de Deus. E ele foi lançado da presença de Deus por causa do orgulho. Deus não admite, irmãos, orgulho. Deus não admite o homem que queira viver conforme a sua própria sabedoria, o seu próprio entendimento. Por isso que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E o homem não pode negar isso, ele precisa aplicar na sua vida, aceitar Jesus Cristo como Salvador. Satanás será lançado no inferno e julgado no final dos tempos, assim como aqueles que ouvem a palavra de Deus, se levantam contra Deus e negam a Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador,
terão o mesmo futuro, lançados no fogo eterno com Satanás e todo aquele que não crê em Jesus Cristo como Salvador. Então, o orgulho demonstrado por Pedro, ele foi originado lá na queda de Adão e Eva. Foi lá que se originou. Mas a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque assim como o pecado entrou por um homem no mundo, a salvação entra por Jesus Cristo. Então o pecado passou a todos os homens, mas a salvação ela é extensiva a todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. A pessoa orgulhosa segue o seu próprio caminho. O humilde obedece à palavra de Deus e tem prazer de seguir os mandamentos de Deus. Por isso que aquele jovem rico não quis seguir a Jesus Cristo, porque ele não queria seguir a palavra de Deus. Ah, mas eu guardo a palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus, mas não segue, não aplica na vida, de pouco vale. Orgulho. Não querer depender de Deus, da sua orientação. Então Deus quer nos capacitar, Ele quer nos usar dia a dia para que nós possamos glorificar o seu santo nome. O orgulho impede que muitas pessoas conheçam Jesus Cristo como seu Salvador, negam o sacrifício de Cristo na cruz em seu lugar por seus pecados. Recusar admitir o próprio pecado e que não podemos fazer nada pelos nossos esforços para merecer a vida eterna é uma pedra de tropeço na vida das pessoas. É uma pedra de tropeço. Impede de aproximar-se de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, a negação de Pedro foi não ouvir a palavra de Deus quando Deus falou, tu vai me negar. E ele preferiu, não, Senhor, não vou. Eu vou viver pela minha força. Não procurou auxílio no Senhor. Em segundo lugar, além de negar a palavra do Senhor, negando os exercícios espirituais. Nosso texto lá de Mateus 26, versículos 40 e 41. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nenhuma hora pudesses velar comigo? Vigiai e orar, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A importância da oração na vida da pessoa que quer servir a Deus. Não podemos viver dependendo da nossa carne. D.L. Moody, um dos maiores pregadores, ele não orava muito tempo, mas ele não ficava muito tempo sem orar. Então, aonde tu estás, tu tem que estar ocupando a tua mente, orando, pedindo forças a Deus para que Ele possa te ajudar. E lá em Lucas 22, 31, disse também o Senhor a Simão, Simão, diz, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Cirandar como trigo. Jesus Cristo aqui revelou a Pedro também que Satanás havia pedido para permissão, para peneirar como o trigo. O que quer dizer peneirar como o trigo? Qual o propósito de Deus em peneirar ou permitir que Pedro pudesse ser peneirado? Versículo 32 do capítulo 22 de Lucas. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, peneirar como um trigo é Deus mandar provas sobre as nossas vidas, como mandou a Pedro. Ó Pedro, tu vai ser cobrado se tu me conhece. Eu não vou te negar, Senhor. Deus mandou a prova sobre a vida de Pedro. E Pedro, quando foi peneirado, quando a sua fé foi testada, o que ele fez? Negou Jesus Cristo 3 vezes. Então, quando Deus, irmãos, manda provas sobre as nossas vidas, dificuldades, seja qual for a área, Deus está nos peneirando. Deus está provando a nossa fé, para ver se nós vamos negar como Pedro negou, ou, através do exercício espiritual, depender de Deus, através da oração, nós buscarmos a sua presença. Senhor, me ajuda nessa ansiedade, me ajuda nessa dificuldade, me ajuda para que a tua vontade possa prevalecer sobre tudo aquilo que me atribula a minha mente, o meu coração, os meus pensamentos. Me ajuda a buscar no Senhor. Então o Senhor estava equipando Pedro para fortalecer seus irmãos. Ele diz, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Ele falhou, mas nós vamos ver mais adiante que Deus deu uma oportunidade para Pedro e Pedro foi uma bênção.
Atos 2 fala o que foi a bênção de Pedro na constituição da igreja primitiva, tudo que ele fez, porque nós vamos ver que ele se arrependeu verdadeiramente e passou a depender de Deus, mas aqui nesse momento ele falhou porque ele não dependeu de Deus em oração. Então a exortação de Cristo, ela é aplicável a nós hoje, irmãos. Deus quer nos fortalecer. Muitos se ofendem quando o nosso pastor diz que Deus manda dificuldade sobre as nossas vidas. Tem que mandar dificuldade, muitos se ofendem, mas é a forma de provar a nossa fé. Não há outra forma. Sentado na beira da praia, Deus não vai provar a minha fé, irmão, irmã. Indo para Disney, Deus não vai provar a minha fé. É uma bênção, eu posso usufruir, posso, mas não é lá que eu vou provar a minha fé. É na circunstância adversa, na dificuldade. Eu vou mostrar Jesus Cristo com o meu testemunho e com a minha vida. Não vou negar Ele. Eu vou depender na oração, na palavra de Deus. Confiar nas suas promessas. Não vou brincar de ser crente. Como Pedro estava aqui brincando. João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. O adversário, ele quer destruir a nossa fé. Então, quando Deus manda a nossa prova, Ele não quer o nosso mal. Ele quer mais proximidade dEle, irmão e irmã. Por isso que Ele manda a adversidade. Para que a nossa fé possa se desenvolver, a nossa dependência de Deus cada dia maior. Ele não quer nos aniquilar, Ele quer mais comunhão conosco. Agora, na dificuldade, eu busco no mundo, eu busco nas minhas queixas, eu busco em outras formas resolver meus problemas, ao invés de me aproximar de Deus. Por quê? Porque eu não entendo o que Deus quer para a minha vida. Os livros de 1º e 2º Pedro são exemplos de que Deus usou todos os fracassos de Pedro, principalmente aqui, esse fracasso da negação, para ser ele uma bênção e ele trazer exortações às igrejas da época primitiva como a igreja de hoje. A epístola de 1º e 2º Pedro, leia, aplique na tua vida. São situações de um homem que passou por grande angústia, principalmente por ter negado o Salvador, mas que se reergueu porque ele buscou no Senhor a força necessária para viver no presente mundo que ele vivia naquela época. E ele deixou escrito para nós ensinamentos para que possamos aplicar em nossas vidas. Dependa de Deus, do Espírito Santo de Deus em oração, porque a oração nos faz agir de forma ao nosso testemunho ser de acordo com aquilo que nós queremos, porque a nossa fé vai se desenvolver. Amós 9:9, porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão do crivo sem que caia na terra um só grão. Também Deus usou a mesma metáfora lá para o povo de Israel, sacudir alguém, quebrar uma pessoa, mas Israel nunca entendeu isso. O que Israel fez? Sempre fugia da presença de Deus. Quando a fé deles era aprovada, eles eram desaprovados, porque a fé deles não existia ou era muito rala. E qualquer que fosse a dificuldade, já queriam voltar para o Egito, já queriam lembrar da carne, das cebolas, de tudo que eles comiam naquela terra em que eles eram escravizados. Assim acontece muitas vezes com muitos crentes que desistem de servir porque me pisaram no meu calo, porque eu ouvi uma coisa que não deveria, ou porque eu não gostei disso, não gostei daquilo. Ao invés de, quando a sua fé é provada, buscar crescer espiritualmente com seu irmão em Cristo, dar a mão e fazer com que a igreja de Jesus Cristo progrida para a glória do Senhor. Então, assim como naquele tempo, nos tempos bíblicos, né, o trigo e o grão eram peneirados numa bandeja, num coador grande, para quê? Para desprender tudo, toda a impureza que existia. Hoje nós temos processos industriais, mas naquela época era tudo manual. Quando sacudia, desprendia tudo que não prestava. Pedro, Satanás pediu para eu te peneirar, cirandar. Ou seja, eu vou tirar da tua vida toda a impureza para que tu possa ser um homem que dê glória a mim. Eu sei que tu vai me negar, mas eu vou te usar para a minha glória. Peneirar a Pedro e os outros discípulos, então o objetivo era
de Satanás era com que a sua fé fosse destruída. O que Satanás fez com Jó? Quando Jó se mostrava fiel, põe a mão sobre a vida dele, tira a parte material. Foi insuficiente, tira a saúde dele, tira tudo dele. E Jó permaneceu firme, peneirado, a sua fé cresceu. E a palavra de Deus diz lá no final do capítulo 42 de Jó, que ele teve tudo em dobro, além da família, além dos amigos, tudo em dobro. Por quê? Porque a fé dele foi provada e aprovada. Que seja assim conosco, irmãos, que a nossa fé possa crescer em meio às dificuldades, em meio às tribulações. Eu roguei para que tu não desfaleça, o Senhor falou. Então o próprio Senhor Jesus Cristo mostrando a necessidade da oração. Pedro, eu sei que tu vai falhar, mas eu estou rogando por ti. Davi, tu vai falhar, vai. Irmã Vani, ora por mim. Ora por mim, porque eu preciso do apoio. Irmã Rosane, ora por mim. Então é isso que nós precisamos. O Senhor mostrou aqui, devemos interceder um pelos outros, porque a obra, ela é dificultosa, irmãos. Mas ela precisa ser feita por quem? Por homens, por mulheres consagrados que dependem do seu Salvador e dos outros para orar e interceder. Por isso que tem o culto de oração, a importância do culto de oração. Eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Em meio à dificuldade, irmãos, nós precisamos crescer. Nós precisamos ser a luz nesse mundo para que as pessoas possam ver Jesus Cristo e receber Jesus Cristo como Salvador. Porque talvez quando a última for salva, o Senhor vai arrebatar a sua igreja, nós estaremos na eternidade sem mais nenhum problema, sem pecado, sem dor, sem sofrimento, sem pressão, adorando eternamente o nosso Deus. Então, o Senhor nos dá o exemplo de buscar ao Pai. Ele está à destra intercedendo por Deus, a Deus por nós em oração. Romanos 8:34. Então as provações são reais na vida cristã. Se tu não está sendo provado ainda hoje, vai ser. Em algum momento vai ser. E se está sendo provado, como eu estou sendo, e cada dia vem mais uma outra provação, vai vir mais uma amanhã ou depois, eu sei que vai vir. Mas eu não posso desfalecer, irmãos. Eu não posso me desencorajar, porque tudo isso é momentâneo. E se eu quero dar glória a Deus com a minha vida, eu preciso me manter na posição que Deus deseja que eu fique, que é de servi-lo em espírito e verdade. Atos 14:22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Então é necessário passar por essas situações difíceis, conforme diz Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas é ruim, mas contribui, porque dali tem algo precioso para mim e para a tua vida que nós precisamos entender e que Deus quer nos mostrar através dessa circunstância difícil. Então o Senhor vai nos sacudir, sim, irmão, vai nos provar para que a nossa fé, para que o meu caráter seja purificado, para que eu possa melhor servir ao Senhor. 1 Pedro 6:7, em que vós grandemente vos alegrai, ainda que importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória e na revelação de Jesus Cristo. Então, Pedro entendeu, e ele escreveu aqui no livro dele, na epístola de 1 Pedro, tudo que ele passou foi para refinar, foi para deixar ele mais parecido com o seu Salvador. A fraqueza humana nos leva a negar a arma mais poderosa que Deus dá ao crente, a oração. A busca do seu Salvador a qualquer momento, em razão das circunstâncias adversas. Pedro ainda não entendia, porque Pedro não conhecia profundamente ao Salvador. Conhece tu profundamente ao Salvador? Ou o teu conhecimento é como o de Pedro, ralo? Um conhecimento talvez só quando venha para a igreja? Conhecimento talvez que só abra a Bíblia quando está na presença dos irmãos aqui e em casa nem tem interesse. Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. No nosso texto ali diz, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando estava lá no Getsêmani, aguardando a sua prisão, mostrou a importância da oração. Mostrou que temos que depender de Deus. E lá no nosso texto, já levando para o encerramento, versículo 75, chorou amargamente,
Por que Pedro chorou? Por que ele chorou amargamente? Por ter negado Jesus Cristo as 3 vezes? Sim. Por saber que Jesus Cristo falou que ele negaria? Sim. Mas principalmente, irmãos, porque ele se arrependeu da sua maneira de agir diante daquele que era o seu Salvador. Então, ele, quando chora, ele cai em si e reconhece qual foi tamanho pecado em não reconhecer seu Salvador diante daqueles homens que já estavam prontos para crucificá-lo. Não mudaria a situação de Jesus Cristo, ele seria crucificado de qualquer forma, mas talvez Pedro, ele foi depois crucificado de cabeça para baixo mais adiante, muitos anos mais, mas talvez naquele momento ele não estava preparado para morrer junto com Jesus Cristo. Pensa nisso, porque se levarem ele para a cruz como querem levar, vão me levar também. Então talvez por medo ele negou, por isso que ele chorou amargamente. E ele disse, eu vou dar minha vida contigo, Pai. Vou dar minha vida. E ele negou. Então, por isso que ele chorou amargamente, mas ele se arrependeu. Ele mostrou diante do Senhor o arrependimento da sua atitude, lembrou-se da advertência do Senhor. 1 Pedro 5, 8, 9, sede sóbrios e vigiais, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor bramando como leão, buscando a quem tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Então, depois de tudo isso, ele escreveu aquilo que ele aprendeu. Tardiamente, sim, mas ele se arrependeu e aprendeu e exorta a nossa vida para que nós vigiemos, oremos, dependamos de Deus para viver nesse mundo, porque se vivermos como ele tentou viver, vamos negar o Salvador. Sem oração, sem dependência de Deus. Ele disse, isso se cumpre em todo o salvo em Cristo Jesus. Jovens, sejam vigilantes, demonstrem aquilo que realmente Jesus Cristo fez por vós. Não neguem ele. Então Pedro aprendeu com seu fracasso. E nós é assim, irmãos. Nós não vamos deixar de pecar. Mas quando pecarmos, nós precisamos reconciliar-se com Deus. Então é necessário ao salvo reconhecer a sua fraqueza e dependência para não ser devorado pelo pecado. Nós contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas não se apresentam para organizar na igreja local. Muitos contribuem, mas poucos oram. Há muitos pastores e pregadores, mas pouco fervor. Muitos temores, mas poucas lágrimas. Muitos interferem, mas poucos intercedem. Há muitos que escrevem, mas poucos que combatem. Leonard Pavenil disse, se fracassamos na oração, fracassamos em todas as frentes de batalha numa igreja local. Se nós vacilarmos na oração, a igreja local vai vacilar. Então, a negação de Pedro, em primeiro lugar, em razão da autossuficiência, o orgulho, e depois, em segundo lugar, não exercitando os dons espirituais, a oração, que fortalece a fé e a dependência de Deus. E por último, rapidamente, negando a sua identidade com o Salvador. Versículo 58, e Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Então Pedro seguiu de longe, medo de ser identificado com o Salvador. Já falei, porque talvez ele soubesse que iria morrer também junto com o Senhor. Por isso que ele foi seguindo de longe. Isso acontece conosco muitas vezes, irmãos. Nós negligenciamos. O que diz Deuteronômio 30, 20? Seguir de longe? Não, olha o que diz. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, a longura de teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que havia de dar. Então as pessoas, se amassem a Deus, elas teriam prazer em se achegar, como Deus estava exortando aqui o povo de Israel, já próximo a possuir a terra prometida, e a exortação de Moisés, não esqueça de estar próximo do Senhor. Não como Pedro, à distância, próximo. Por quê?
Porque tu vai escolher a vida ao invés da morte. Tu vai escolher a bênção ao invés da maldição. Tu vai escolher fazer a vontade de Deus ao invés de fazer a tua vontade. Isso é seguir o Senhor de próximo, perto. Porque senão, como Pedro, nós vamos negar a nossa identidade com o Salvador. Então, rejeitar o Senhor e seus caminhos, como fez o povo de Israel, é escolher o mal sobre a nossa vida, irmão. É escolher o que tem de pior. Porque eu estou falando para nós salvos, aquele que tem Jesus Cristo como Salvador, precisa escolher ter a comunhão com Deus, se identificar cada dia. Então, Marcos 14:54, e Pedro seguiu até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. Ou seja, ele seguiu Jesus Cristo. Por que ele não se assentou ao lado do seu Salvador? Ele estava à distância. Ele sentou com os servidores. E o que acontecia com Jesus Cristo? Marcos 14:57. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo, nós o ouvimos dizer, eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homem. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote disse-lhe, o sumo sacerdote tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as vestes, disse, para que necessitamos de mais testemunho? Já ouvimos a sua blasfêmia. Que vos parece? E todos os consideraram culpado de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar punhadas e dizer-lhe, profetiza. E os servidores davam bofetada. Então aqueles servidores, ao lado dos quais Pedro estava sentado, estavam batendo no Salvador. Mas ele estava seguindo. Aonde? De longe. O Senhor, irmãos, não precisa de defesa. A palavra de Deus não precisa ser defendida. Mas o Senhor usa nós, como salvos, para testemunharmos às pessoas aquilo que Jesus Cristo fez por nós. O que Jesus Cristo significa para esse mundo. E nós não podemos estar longe dele para dar esse testemunho. Precisamos viver uma identidade dia a dia. Porque senão as pessoas não vão ver. Nós vamos estar assentados com o mundo, fazendo as coisas do mundo, ao invés de glorificar a Deus com a nossa vida, porque não temos uma identidade que mostra que somos salvos. Ficamos calados como Pedro, enquanto as pessoas batem no Salvador, as pessoas ignoram ao Salvador. Por quê? Porque eu vou sofrer retaliação, não vou perder a vida como Pedro pensava que poderia perder. Mas eu, se me identificar com Cristo, talvez vou perder meu emprego. Lá na escola, talvez eu vou ser caçoado, vou ser debochado. Isso não me serve. Essa identidade com Cristo não me serve. É a prova da vossa fé. Nós precisamos ter essa prova. Se isso tiver que acontecer, Deus vai nos dar graça necessária para enfrentarmos todas essas situações, para fazermos a diferença, para sermos o testemunho. Então o mundo odiava, o mundo continua odiando a Jesus Cristo. E Pedro descobriu isso quando ele viu tudo isso que estava acontecendo e ele se calou. Nós não podemos nos calar, irmãos. Não podemos negar aquilo que Jesus Cristo sofreu, porque tudo aquilo que Pedro estava presenciando e depois Jesus Cristo na cruz, ele fez no teu lugar. Não foi de graça. Ele deu a sua vida. Por isso que nós precisamos, crendo nele, nos identificarmos dia a dia, termos uma vida digna do nosso Salvador. Então vos hão de entregar para serdes atormentado, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aconteceu com a igreja primitiva, acontece com a nossa igreja, talvez não no nosso Brasil, a igreja dos tempos de hoje, mas nós temos povos em países comunistas, em países onde determinadas religiões que predominam nesses países não permitem que ninguém creia, olha só,
no erro, mas ninguém pode crer diferente daquilo que eles creem. Há países assim, irmãos. O Oriente Médio todo ele é assim. Que tu vai falar de Jesus Cristo lá. Tu tem que crer no que eu creio, na mentira. Mas tu tem que crer. E nós temos a verdade e não nos identificamos. Eles se identificam com a mentira. Não negam. Se o mundo os aborrece, sabei primeiro que aborreceu a mim, foi o que o Senhor falou em João 15:18. Ele foi entregue pelos nossos pecados. Mas o Senhor teve coragem, porque ele tinha o plano de Deus para ser feito. E ele quer essa mesma coragem, essa mesma ousadia, irmãos, a nós como salvos, no nosso viver nesse mundo, nos identificando com ele, para que as pessoas possam ter a oportunidade de ouvir e crer ou não, é um problema pessoal. Mas quantos ainda carecem para fazer uma decisão e nunca ouviram? Nada mais de enrolar, mas que me identifique com Cristo, que possa ser isso na minha e na tua vida. Não fique um crente enrolão. Se identifique com Cristo na sua vida. Mas muitos preferem o seguinte pensamento: nada de se comprometer a ponto de afetar a minha vida. Nem desiste, nem assume. Ficar em cima do muro é um tremendo pecado. É uma tremenda abominação diante de Deus. Pedro ficou em cima do muro. Ora perto do Senhor, mas também perto de todas as demais coisas. O que o Senhor fala da igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, 15 e 16, eu sei as tuas obras, sei que tu não é quente nem frio, tu é morno, e vomitar-te-ei da minha boca. A água morna, ela não serve nem para se banhar num local onde tem muito frio, e muito menos para beber, porque tu vai beber água morna. A água ela tem que ser quente para ser proveitosa, ou fria para ser refrescante, matar sede, ou no calor como nós passamos, nos amenizar a temperatura. Morna. Morna é um testemunho demoníaco. Morno é em cima do muro. Morno é uma coisa que não agrada a Deus. Vomitar-te-ei da minha boca, foi o que o Senhor falou àquela igreja. Se achava orgulhosa, poderosa, rica, mas a sua identidade com o Salvador não existia. Os mornos são aqueles que afirmam conhecer a Deus, mas vivem como Pedro, à distância. Vêm à igreja, participam dos cultos, mas sai daqui e não tem mais compromisso nenhum. Enrola, enrola, enrola. Não quer saber. Participam da obra como uma questão religiosa, como um descargo de consciência. Afirmam ser cristão, mas seu coração não foi transformado. Diferente de Pedro. Agora sim, na parte final do versículo 35, a conclusão. Depois da negação, ele chorou amargamente, demonstrando a vergonha e o arrependimento. Versículo 35 do nosso texto de Mateus 26. Eu não te negarei, se mister for, eu morrerei por ti. Eu morrerei por ti. Ele se arrependeu porque ele falhou nessa situação. Ele reconheceu verdadeiramente o seu Salvador. E Deus os restaurou. João 21:17, disse-lhe a terceira vez, Simão Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabe que te amo. Tu sabe tudo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro só não foi perdoado pelo Senhor, porque quando o Senhor pergunta, Pedro, tu me ama? Pedro diz, te amo. A segunda vez, Pedro, tu me ama? Te amo. A terceira vez, Pedro, tu me ama? Te amo. Deus restaurou, perdoou ele. Assim como ele negou 3 vezes, Deus mostrou o perdão a ele. E Deus disse mais ainda, Jesus Cristo disse mais, apacenta as minhas ovelhas. Tu vai ser uma bênção, Pedro. Por quê? Porque eu uso vaso quebrado
para fazer a minha obra. Eu uso o pecador como tu, que me negou, mas que foi transformado porque creu em mim como Salvador, creu no meu sacrifício que eu ia fazer na cruz pelos teus pecados. Eu vou te usar para a minha glória. Apacenta as minhas ovelhas. Então, só não foi perdoado, mas ele foi um homem importante na propagação do Evangelho. Ele é uma das colunas da igreja de Jerusalém. Ele foi um homem que sempre com a sua audácia pregou o Evangelho. E, como eu falei, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele se achava indigno de morrer crucificado como seu Salvador. Mas ele fez a obra até morrer pelo seu Salvador, mostrando para as pessoas a necessidade de arrependimento. 1 João 1,12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. 1 João 1,9, se confessarmos nosso pecado, o Senhor é justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda iniquidade. É o que aconteceu com Pedro. Ele reconheceu o poder de Deus, foi perdoado, ele confessou o seu pecado, abandonou o seu pecado e foi a bênção que foi. Se tornou um servo de Jesus Cristo até a sua morte. Ele foi restaurado, cresceu na fé e se tornou a base da igreja primitiva. E nós temos aqui, leia a epístola 1 Pedro e 2 Pedro, completa, as exortações com os aprendizados que ele teve na sua vida. Para a nossa vida de vacilo, para a nossa vida de fraqueza, para a nossa vida de inconstância, é um desafio de um homem que venceu tudo isso, porque colocou o seu ser, a sua vida, para que o Senhor usasse para a sua glória. Por quê? Versículo 32 de Lucas 22, eu roguei para que a tua fé não desfaleça. O Senhor pediu para que pudesse. Agora, converte e confirma os teus irmãos. Então, tudo predito pelo Salvador. Então, a palavra de Deus ela é consistente, ela fecha. Muito tempo antes, Jesus Cristo já tinha dito que ele faria isso. E ele fez com tudo que fez com a igreja primitiva. Mas eu roguei para que a tua fé não desfaleça. O único pecado que Deus não perdoa é o pecado da rejeição de Jesus Cristo como Filho de Deus, como Messias, como Salvador, que veio ao mundo para morrer pelo teu pecado. Então, na manhã de hoje, de tudo aquilo que foi dito, o que eu gostaria é que aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador pensasse qual a tua condição diante de Deus. Tem negado ainda Jesus Cristo como teu Salvador? Esse pecado Deus não vai perdoar. Se tu falhar como falhou Pedro, mas for um filho de Deus, porque tem Jesus Cristo como Salvador, se tu confessar o teu pecado, abandonar, Deus vai perdoar. Porque tu vai continuar pecador mesmo recebendo Jesus Cristo como Salvador. Não que tu vá pecar, não, mas tu vai ter o Espírito de Deus que vai te conduzir de forma a fazer a vontade de Deus. Mas só o perdão do pecado de negar Jesus Cristo como Salvador não vai ter nunca. Se tu não fizer a confissão, esse perdão nunca vai ser dado a ti. Vai para a eternidade longe de Deus. Então, que a palavra de Deus possa, nessa manhã, falar o teu coração. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, precisa receber o Espírito de Deus, o consolo de Deus. Né? Lute contra talvez a tua vergonha, lute contra o teu orgulho, a tua dependência de ti. Aceite Jesus Cristo como Salvador. Nos procure que nós podemos te mostrar na palavra de Deus como tu pode ter a comunhão com Deus, passar a ser um santo de Deus porque creu na verdadeira Páscoa, que é vida, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Nos procure que nós te mostramos. E para aquele que já tem Jesus Cristo como Salvador, meu desejo, irmão e irmã, é que a nossa vida possa ser uma vida que realmente dependa do Senhor, através da oração, através da palavra de Deus, e que nós possamos exercitar os dons que Deus nos deu na igreja local para que possamos, uns com os outros, salvos em Cristo Jesus, mantermos a obra do Senhor viva,
para que a mensagem continue sendo propagada, para que a palavra de Deus possa transformar vidas a partir do Espírito que vai trabalhar no coração daqueles que não têm Jesus Cristo como Salvador. Mas parte de nós, a comunhão, sabemos que temos divergências de alguns aspectos, mas que nada disso possa fazer separação daquilo que eu e o irmão possa fazer juntos para a glória do nosso Deus. Então que Deus possa receber honra e glória. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim se entregou por mim. Gálatas 2:20. Sigamos em frente, porque fomos perdoados e a nossa vida possa mostrar esse perdão para a glória do Senhor. Nada te envergonhe, nada te desanime. Arrependa-se daquilo que precisa ser arrependido, confesse, restabeleça a comunhão e sigamos fazendo a obra de Deus. Amém?